Para o município de Cruz Machado. O assunto é o desenvolvimento da cidade na questão da geração de empregos, e isso pode se passar através da questão do turismo, né? A gente vê no estado do Paraná tantas cidades que ganham dinheiro com o turismo. Santa Catarina, por exemplo, só que Santa Catarina são mais regiões litorâneas, né? Cidades onde não tem uma fábrica sequer. A maior parte da questão, né, da atividade econômica da cidade é através do turismo. E aí, é claro, através do turismo, aquece o comércio local dessa cidade. E Cruz Machado quer também aproveitar, então, os seus números de cachoeiras que temos lá no município, a questão da erva mate, os produtos tradicionalistas que temos aqui no sul, para fomentar a questão turística. Mas tudo isso tem que passar, primeiramente, por uma melhoria, né? Tem que dar uma infraestrutura ao município. E aí vai desde uma questão de uma estrada para dar acesso, então, a algum ponto turístico, a um hotel fazenda, algo nesse sentido, até, claro, a divulgação dessa parte. O prefeito Antônio Chaikovski destacou, então, o trabalho que vem sendo desenvolvido pela pasta no desenvolvimento e que gera, sim, empregos. Toda a nossa região foi incluída no mapa do turismo. Então, agora basta os municípios fazerem a lição de casa, né? Falando em outras áreas importantes. Tivemos essa semana, por exemplo, construída, né, e assinada uma parceria com o Sebrae na questão dos apicultores. Ouvimos o relato dos apicultores, né? Nunca se deu uma oportunidade. E a gestão está dando. Então, esse recurso que está sendo disponibilizado, né, ele não é um gasto, e sim um investimento. Por exemplo, levantou-se de que a média produzida por colmeia, né, por apicultor, por colmeia de 7 quilos. Os caras garantem, né, com as ações mínimas necessárias, sem mudar muito na propriedade, apenas posicionar melhor as colmeias, né, o apiário e tudo mais, vai para 50 quilos por colmeia. Quantas vezes mais está se multiplicando essa quantidade produzida? Com o mesmo trabalho do apicultor, né? E é uma alternativa importante para o nosso agricultor. Ele não trabalha exclusivamente com o apiário. É só um dos exemplos. Outras parcerias importantes através da Fomento Paraná. Agora, o Rodrigo já tem preparado, a nosso pedido, uma minuta do fundo garantidor, que a União da Vitória já saiu na frente, mas nós estamos chegando aí, já costuramos isso com nossa base aliada. Por exemplo, Cruz Machado já tem uma sinalização verde aqui do setor financeiro, poderá disponibilizar R$300 mil. É como se fosse uma avalista, é um fundo garantidor. E não precisa de experiência da pequena microempresa estar funcionando e tal. Esse fundo vai garantir, por exemplo, que ele seja multiplicado e chegue a R$3 milhões através das cooperativas de crédito dos bancos oficiais. Então, são ideias inovadoras. O Rodrigo está sempre à frente, né, dessas e tantas outras, do próprio REURB, do plano diretor. Nós temos que se virar, né? Temos que se virar com as cabeças pensantes que nós temos. E ele por isso minha gratidão, uma dessas cabeças pensantes, e convergimos, né? Pensamos na mesma linha nessas ideias. E principalmente tirá-las do papel. A Sala do Empreendedor está aí hoje, com a Fomento Paraná, né? É uma realidade. A parceria com a própria Casa de Leis para ajudar a agilizar processos, projetos importantes. A questão da flexibilização, por exemplo. Eu na verdade, assim, estou falando de uma outra situação, mas que faz parte de um todo. Desburocratização, por exemplo, de habites, de áreas já consolidadas, de empresas que já estavam funcionando, que tinham problema com o alvará. A burocracia, infelizmente, ela impera e complica. Hoje, pode demorar 2 horas lá um atendimento do Rodrigo, mas o cidadão sai com toda a papelada na pastinha debaixo do braço. Então, se agiliza todo esse processo. Então, minha gratidão, né, além do turismo, aí veio o ciclismo, que inclusive ele é adepto ao ciclismo. Nós temos o motocross, temos a questão das cavalgadas, né, voltadas ao turismo rural. Temos o Laço Comprido hoje, muito forte aqui também. Ou seja, passou por catalogar esses pontos turísticos. Inclusive, esses dias, um desafio ridículo, né, colocado nas redes sociais. Outras regiões estão pensando em turismo, que os Machado não tem nem estrada. Né? Não é em verdade, claro que não, mas não precisa ridicularizar desta forma. Desde o início, primeiro, passou pelo equilíbrio das contas públicas, né?
passamos uma pandemia. Primeiro ano até você buscar o equilíbrio, até você reestruturar as secretarias com PSS e tudo mais, até você começar a implementar o plano de governo, passou-se pela regularização reconstrução, eu falava agora há pouco, dos conselhos. Outros nós construímos. O do turismo, por exemplo, inexistia. O Conselho de Educação inexistia. O Comitê de Desenvolvimento da cidade não existia. Então, até você consegue, por exemplo, também foi reestruturado, reconstruído. Então, é passo a passo, não há como você pular etapas, né? E construímos junto, claro, equipe de governo, com vice-prefeito e secretários, e junto com o Poder Legislativo, com a nossa base sólida, graças a Deus, de apoio na Casa de Leis, um plano de reconstrução de estradas. Então, uma coisa não tem como ficar distante da outra. Logicamente que se não tiver estradas, acessos, você não vai ter como explorar o turismo, né? Mas, além disso, nós temos que caminhar muito mais do que isso, né? Nós temos que cuidar, claro, de políticas públicas voltadas para isso, e nunca abriria mão de que a erva mate seja inserida em todo esse processo, né? Além das nossas belezas naturais, a nossa agricultura familiar, ela precisa se desenvolver e ela ter algum retorno com isso, né? E eu não tenho dúvida que terá. Além disso, a área hoteleira nossa, nós precisamos melhorar também, claro que isso depende da iniciativa privada. Nós, por exemplo, temos um local adequadíssimo aqui, né, Rodrigo? Por exemplo, um hotel fazenda, né, para recebermos etapas regionais de, por exemplo, competições da área de ciclismo ou outras, mas infelizmente ainda carecemos desse tipo de infraestrutura. Falava de área hoteleira, da área de alimentos também, né? Nós não temos aqui, por exemplo, ainda churrascarias, né? Enfim, são ideias que uma coisa puxa a outra. Então precisamos apoiar, né? E buscar de todas as formas que isso aconteça. Além de tudo, né? A infraestrutura da própria cidade, os acessos da cidade. Eu falava isso na discussão de propostas de plano de governo lá no período eleitoral ainda, né? De que precisamos melhorar. Estamos buscando isso. Temos projeto de calçamento aí, teve problema de laranja, de documentos de certidões, que a população já sabe disso, né? Já estivemos, inclusive, na Câmara, através do nosso jurídico, expondo, explicando todos esses pontos, né? Que tudo isso, infelizmente, vem travar. Tem uma outra ideia de adoção das praças públicas pelas cooperativas de crédito, outras entidades, por que não outras entidades também abraçar essa ideia? Então, isso está bem construído, o Rodrigo cuidou disso para nós também, vamos estar conversando com a comunidade, já fizemos todas as etapas jurídicas agora para fazer isso acontecer. Tem a questão do próprio portal, enfim, tem tantas ações ainda para nós desenvolver. E eu já falava sobre essas questões em outros momentos. O ano passado foi um ano de equilíbrio das contas públicas. 2022 é um ano de estruturarmos as secretarias, e principalmente a Secretaria de Obras. Estava, infelizmente, maioria das máquinas e caminhões em Pandareco, né? Então passa pela reestruturação, porque se não tiver máquina, não tiver mão de obra, como é que isso vai fazer acontecer uma restauração de uma estrada? As máquinas são máquinas pesadas, não são carros de Fórmula 1. Eu tive, inclusive, só acompanhando, faço isso permanentemente, vocês sabem disso, todos os dias, praticamente na parte da tarde, estou na estrada, de manhã estou no Obras, depois na Saúde, depois no gabinete, depois estou nas estradas, conversando com agricultores, vendo o serviço acontecer, sugerindo, orientando, conversando, cobrando, né, ouvindo a população. Numa estrada, por exemplo, vou falar aqui de uma via importante onde circula mercadorias, produtos, erva mate, madeira, enfim, tudo na região da linha Vitória. Para você restaurar uma estrada dessa, recuperar, primeiro que ela precisa estar com as sarjetas abertas e bueiros. Já precisa de uma máquina, né? Para você fazer o patrulhamento dessa patrola, ou essa moto niveladora, ela tem que passar no mínimo 4 vezes. De ida e 4 de volta, ou seja, 8 vezes. Aí, se você precisar do cascalho ainda, dependendo de onde você precisa trazer ele, mais um tempo, recurso financeiro e humano, né? Espalhar esse cascalho.
compactar ele com rolo, no mínimo mais 4 vezes indo e voltando. Veja, não tem como render esse serviço, para o serviço ser bem feito. Então, passa essa questão de turismo, que é uma grande máquina de faturar, né? Todo mundo sai faturando, a agricultura, a área hoteleira, a farmácia, o posto de combustível, o açougue, o mercado, a churrascaria, o lanchonete e tudo mais, mas ela precisa ter uma estrutura razoável da cidade. Além disso, e que nos trava um grande desenvolvimento aqui, não há dúvidas quanto a isso, é que nós precisaremos no futuro, e nós temos esse sonho, nós temos esse compromisso, essa ideia de buscarmos sempre, é uma ligação asfáltica com um grande polo de desenvolvimento, por exemplo, com Guarapuava. Aí sim. Mas também não podemos esquecer da nossa gente. Inclusive, nessa semana, o palestrante, né, do Sebrae nos falava isso. Não sonhe em trazer uma grande empresa, porque não vai funcionar. Ela vai vir 200 empregos, mas com esses 200 trabalhadores, e muitos deles, às vezes, o município não tem 100, falta outros 100, com esses 100 vai vir quantos? Os familiares, vai vir problemas sociais, vai ter que ter infraestrutura de moradia, de saúde, de educação, para poder atender essa demanda. Vamos valorizar as empresas que estão aqui, os nossos empreendedores. O Rodrigo falava, inclusive, publicamente nessa semana, temos 1.000 empresas cadastradas, se cada uma delas gerar um emprego, né, vamos diminuir 50% delas, né, que gerem um emprego, são 500 empregos a mais. Então o poder público tem que fazer a sua parte.